Sul através das empresas alemãs. Os rastros não foram apagados apenas por nazistas em retirada. Os Estados Unidos e a União Soviética disputaram os melhores cientistas alemães como se eles fossem troféus de guerra. Fizeram todo o necessário para colocá-los a salvo da justiça que os perseguia, inclusive utilizando a ex-SS ou oficiais da Gestapo como espiões para lutar na incipiente Guerra Fria para um lado ou outro. Os governos disputaram os cientistas e deram a eles novas identidades e um passado limpo. Assim, os líderes e cientistas nazistas obtiveram cargos de liderança em projetos de pesquisa secretos e avançados. O caso paradigmático foi o de Wernher von Braun, que havia sido líder da famosa equipe de foguetes nazista que operava no laboratório secreto de Peenemünde, na costa do Mar Báltico. Ali construíram os primeiros mísseis balísticos da história, os V1 e V2, na fábrica de Mittelwerk, onde trabalhava mão de obra escrava. O V2 foi precursor de todos os foguetes e mísseis da era moderna. Até o último dia da Segunda Guerra Mundial, esses mísseis causaram danos terríveis às cidades britânicas. Meses antes de a guerra terminar, von Braun sabia que a queda do Terceiro Reich era iminente, de modo que decidiu contatar os americanos e se render a eles, junto com 500 de seus melhores técnicos. Assim começou o projeto militar Paperclip em Fort Bliss, Texas. Nos anos seguintes, eles desenvolveram a tecnologia que daria aos Estados Unidos seus mísseis balísticos e os foguetes Saturno que levariam o homem à Lua. Na década de 60, von Braun se tornou diretor da NASA, trabalhando no Marshall Space Flight Center. O grande paradoxo foi que um dos cientistas preferidos de Hitler terminou sendo o símbolo do desenvolvimento espacial norte-americano. Seguindo o exemplo deles, a Argentina de Perón já havia importado o engenheiro Kurt Tank e sua equipe de desenhistas aeronáuticos. Aliás, vários ases da aviação alemã, como Hans-Ulrich Rudel e Otto Behrens, já estavam na Argentina. Todos eles haviam sido partidários do regime nazista de Adolf Hitler. O nazismo não pareceu tão feio aos argentinos porque haviam sido educados dessa maneira. E haviam sido educados dessa maneira, digamos, com uma ideologia que se aproximava da ideologia tradicional dos alemães, de sangue e solo. Uma ideologia que era antítese do contratualismo ocidental. Uma ideologia segundo a qual é possível salvar a pátria violando a Constituição. Obviamente, muitos dos ideólogos do Terceiro Reich se suicidaram ou foram julgados ou encarcerados pelo resto da vida. No entanto, a imensa maioria encontrou ajuda. A rede de espionagem nazista ainda funcionava. Após 1945, o governo brasileiro persiste na emissão de circulares secretas, proibindo a entrada de judeus sobreviventes do Holocausto no Brasil. Então, essa é uma questão a ser considerada. E, por outro lado, o governo brasileiro, então, já no governo Dutra, ele facilita a entrada de nazistas no Brasil. Muitos especialistas afirmam que não houve um plano mestre do Terceiro Reich para se apoderar da América Latina, que o continente americano não era prioridade para Hitler. Mas as imagens e documentos encontrados em nossa investigação não deixam dúvidas quanto à infiltração sem precedentes que os países mais influentes da região sofreram, inclusive anos antes de a Segunda Grande Guerra acontecer, bem além das prioridades de Adolf Hitler. No início, poucas pessoas se dispunham a falar. E agora, elas estão falando mais. Eu acredito que elas estão já próximas à morte e elas conseguem olhar com mais distanciamento esse trauma relacionado à vida delas. Mas quantos líderes foram realmente apanhados? Quantos nazistas conseguiram se esconder durante muitíssimos anos no mundo inteiro e aumentar suas fortunas?
O que foi feito das obras de arte e joias usurpadas que nunca foram recuperadas por seus verdadeiros donos? Muitos funcionários nazistas trabalharam dentro de governos democráticos ou em ditaduras da América, ou em empresas alemãs que ressurgiram das cinzas e com dinheiro lavado, com uma ideologia que impregnou vários ditadores ao longo do continente por décadas. É uma história que foi até certo momento silenciada, considerando que parte dos arquivos brasileiros estiveram vedados à consulta pública até 1995. Se analisarmos as evidências e avaliarmos os resultados finais, poderemos afirmar que a infiltração nazista na América obteve uma vitória dentro da derrota. A conspiração nazista, na realidade, nunca terminou. Obviamente, até hoje, a gente que lá dentro e sem poder, digamos, reconhecer publicamente, continua a idealizar o Terceiro Reich.